Bora lá para as análises desse domingão, perseguidos. Vamos embora que o domingão tá cheio de jogos, velho. Premier League, português, turco, La Liga, Bundesliga, italiano. Meu irmão, muitos jogos, vocês estão vendo aqui. Muitos jogos para poder analisar. Muitos clássicos também, tá? PSV e Feyenoord, Lyon e Lille. São Geloés contra o Clube Bruges, Atlético Bilbao contra a Sociedade, Botafogo Fluminense. E teremos também a final entre Flamengo e Corinthians, a final da Supercopa. Mas Flamengo e Corinthians, que é um jogo especial, é uma final. Eu vou fazer um vídeo separado, único, para detalhar para você e vou compartilhar duas apostas. Então, você está vendo esse vídeo aqui? Provavelmente já lancei o vídeo com análise da Supercopa. O link eu vou deixar na descrição ou você procura aqui no meu YouTube, tá? Vou deixar duas apostas que eu fiz que eu considero excelente nessa Supercopa, nessa final de Supercopa do Brasil, beleza? Fechou? Fechou, né? Agora vamos para as análises aqui desse domingão. E eu vou começar com os favoritos, e eu coloquei aqui, obviamente, o Real Madrid como meu favorito, porque vai enfrentar o Rayo Vallecano. E, cara, é um jogo que você olha e é pro Real Madrid vencer até com uma certa tranquilidade, tá? Por quê? Tá a um ponto do Barcelona. Eu tô gravando esse vídeo antes de acontecer os jogos do sábado, tá? O Barcelona vai enfrentar o Elche. Provavelmente pode ter ganhado, né? Favorito o Barcelona para vencer também. Mas independente se ganhou ou não ganhou, o Real Madrid tem que fazer a sua parte. Ou para se manter com um ponto de diferença, ou para assumir a liderança, né? E vai enfrentar um adversário mais fraco que o Elche, que é o Rayo Vallecano nessa temporada. O Rayo Vallecano tem sofrido muitos gols, tem marcado poucos gols e não tem conseguido vencer os jogos. Em 21 jogos, ele só venceu 5 partidas. É tanto que está perigando aqui com a zona de rebaixamento, tá? Então, é um adversário extremamente frágil para o Real Madrid. O único ponto aqui, cara, é que o Real Madrid não tem vencido seus jogos, até jogos que é para ser fáceis, não tem vencido com tranquilidade, né? Tá num momento de oscilação, vem de uma derrota dolorosa, né? E cruel contra o Benfica, ainda tomando um gol no último lance ali. Mas a derrota fez com que o Real Madrid não se classificasse entre os 8 na Champions League. Então, o momento do Real Madrid não é bom. Praticamente o Real Madrid está tendo dois jogadores que estão sendo cruciais para suas vitórias ou para os seus gols. Um é o Mbappé lá na frente, marcando gol pra caramba todo jogo. E o outro é o Courtois, né? Um defendendo pra caramba, fazendo milagres, e o outro fazendo gols lá na frente. Tirando esses dois, o resto do time tá muito abaixo, não tá entrosado, tá muito mal mesmo. E o clima com a torcida não tá legal. Por esse motivo, por todos esses motivos que eu tô falando, eu não apostei aqui no pré-jogo, tá? Eu não apostei no pré-jogo, eu deixei para trabalhar esse jogo no ao vivo. E de acordo com o que o jogo estiver me mostrando, eu vou tomar a decisão se eu vou apostar na vitória do Real Madrid, se eu vou apostar para o Real Madrid fazer 2 gols, se eu vou apostar no mercado de escanteios. Vai depender muito do que o Real Madrid está me entregando. Mas o correto, assim, sabe, o lógico é o Real Madrid vencer. Mas como o ambiente não tá legal, eu vou deixar e eu não sei como a torcida vai receber após essa derrota contra o Benfica. Eu vou deixar esse jogo ao vivo, tá? O Manchester United vai enfrentar o Fulham. E o momento do United é absurdo, né, velho? É incrível, mas o United é aquele time. Quando você confia que o United vai ganhar, ele vai lá e perde. Quando você acha que o United vai perder, ele vai lá e ganha. Meu irmão, esse time é maluco demais. Uma vantagem que o United está tendo é o fato de não estar na Liga Europa, de não estar na Champions League. Óbvio, se não está na Liga Europa, não está na Champions League, né? Ou não está nos dos dois. Só está jogando a Premier League praticamente. O fato de só estar jogando a Premier League, eles estão descansando no meio da semana, principalmente quando é semana de Champions, como foi essa. Então, eles vêm de duas. Eu acho que isso é bom, né, pro time do United. Então, ele tem descansado. Eles venceram o City, tá? E por 2-0. Então, foi uma grande vitória. Foi quando o Carrick estreou e aí venceu. E aí, 7 dias depois, teve esse descanso, né? Passou a semana descansando. 7 dias depois, enfrentou o Arsenal. E aí, venceu o Arsenal fora de casa por 3-2. Cara, e aí eles descansaram, né? Vai ter mais 6 dias aí de descanso e vai jogar agora contra o Fulham em casa. Eu acredito que o United vai ganhar esse jogo, tá? Porque tá jogando muito bem. Encaixou o time com o Carrick, que o time tá se defendendo bem, o time tá fazendo boas transições. O Fulham é um time que defensivamente é frágil, toma muitos gols.
eu acho que o United ganha o jogo, mas por motivos de desconfiança com o United, eu recomendo no pré-jogo utilizar o empate anula para combinar nenhuma dupla, tá? Eu fiz uma aposta que eu considero ser muito boa, que foi o empate anula Manchester United, junto com a vitória do Borussia Dortmund, né, que vai enfrentar um Heidenheim. Heidenheim é um dos times que está aí perigando para ser rebaixado, né, com 13 pontos na última colocação. O Borussia Dortmund está jogando muito bem a Bundesliga dentro de casa, está com 42 pontos. Então eu acredito na vitória até tranquila do Borussia Dortmund. Então eu fiz uma dupla que foi o Borussia Dortmund para vencer e o Manchester United empate anula, tá? Eu fiz essa dupla aqui por não confiar ainda tanto para ir na vitória do United. Outros favoritos que nós teremos é o Celtic contra o Falkirk. O Celtic precisa da vitória, né? Precisa continuar na cola do Hertz e do Rangers, e pela primeira vez o Rangers e o Celtic, pela primeira vez em muitos anos, né? Em muitos anos mesmo. O Celtic e o Rangers pode não ser campeão. Então o Celtic sabe que precisa da vitória, sabe que precisa do resultado, vai jogar em casa, tem tudo para vencer. A Inter de Milão vai enfrentar o Cremonese, né? Fora de casa. É um jogo que não é fácil, não acredito num jogo fácil aqui, mas tem tudo para a Inter de Milão jogar. Dentro do italiano, eles têm jogado muito bem. Às vezes leva um tempo para poder marcar o primeiro gol, mas o volume de jogo é muito alto. No último jogo acabou saindo perdendo por 2-0, mas conseguiu virar dentro de casa contra um adversário obviamente muito frágil. Mas o Cremonese também é um adversário frágil, tá? Não é um adversário bom não. Não acho que vai ser um jogo fácil para a Inter de Milão, mas acredito que saia com a vitória. Você pode utilizar no pré-jogo ou você pode levar isso aqui pro ao vivo, tá? Porque a Inter de Milão, como eu falei, eles demoram muito para marcar o primeiro gol. Então, provavelmente, você possa conseguir aproveitar essa odds melhor, pagando em 50 pelo menos. No Campeonato Português, o Sport muito favorito aqui contra o Nacional, né? O Sport para marcar 2 gols é sempre uma boa, é o melhor ataque do português. E o Benfica para vencer o Tondela também é uma boa, né? Então o Sport para marcar 2 gols e o Benfica para vencer é uma boa dupla. O Galatasaray vai enfrentar o Kayserispor, também bem favorito aqui, né? O Galatasaray para poder vencer esse jogo. Acredito que até vença com uma certa tranquilidade. Até porque o campeonato está bem embolado, né? Com 46 pontos do Galatasaray e o Fenerbahçe com 43, são 3 pontos de diferença, muito pouco, né? A diferença. E o Fenerbahçe vai enfrentar o Kocaelispor. O Fenerbahçe é melhor tecnicamente em todos os aspectos, mas se for trabalhar aqui, leva para o ao vivo, utiliza o empate o Fenerbahçe empate anula, para se utilizar nenhuma dupla. Mas tanto o Galatasaray quanto o Fenerbahçe são favoritos para vencer esse jogo, tá? Agora alguns favoritos que podem se complicar, começando com o Aston Villa contra o Brentford. É um jogo difícil para o Aston Villa, mas o Aston Villa não está dando motivos para a gente de duvidar, né? É um time que vem numa sequência muito positiva, né? À toa que é o terceiro colocado da Premier League. É um time que vem numa sequência muito positiva, né? Venceu o Newcastle, uma grande vitória, venceu o Fenerbahçe fora de casa, venceu o Salzburg de virada, saindo perdendo 2-0. Aí teve a derrota para o Everton, né? Jogando em casa, mas antes disso tinha vencido o Tottenham, o Crystal Palace, o Forest. Teve a derrota sim para o Arsenal. Teve a vitória para o Chelsea e a vitória para o Manchester United. Cara, é uma boa sequência do Aston Villa, né? Não é à toa que está na terceira colocação, só a 4 pontos de diferença para o Arsenal. Mas é um jogo duro, é um jogo difícil, é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, tá? Aqui, olhando porque o Brentford tem uma boa bola parada, é um time que faz transições rápidas, isso pode prejudicar muito o Aston Villa. O Everton prejudicou muito o Aston Villa assim. Então é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, mas estando de olho no empate Aston Villa, no empate anula Aston Villa, no lay Brentford, né, utilizando o trading, nesses mercados que eu estarei de olho aqui, tá? O City vai enfrentar o Tottenham, e o City, quando enfrenta o Tottenham, costuma não se dar tão bem, né? Se complica bastante. É só a gente olhar o retrospecto, ó. Os últimos jogos entre City e Tottenham, né? O Tottenham ganhou de 2-0 no início da temporada, né? Aí teve, ó, os últimos jogos: 2-0 Tottenham, 1-0 City, 4-0 Tottenham, 2-1 Tottenham, 2-0 City, 1-0 City, 3-3, 1-0 Tottenham e 4-2 City, 3-2 Tottenham. Cara, você vê que assim, não tem um favorito, né, quando a gente olha o histórico, né? O City ganha, o Tottenham ganha, sempre fica pregando para esses dois lados.
Obviamente que nesse momento o City joga um futebol bem melhor do que o Tottenham. O Tottenham, inclusive, que seu treinador estava oscilando aí, muita gente querendo que ele fosse demitido. Porém, o City também tem oscilado bastante na temporada. O City tem um time melhor, mas nesse momento não é tão confiável assim. Por isso que também é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, esperando ver o que está acontecendo no jogo para poder tomar uma decisão. Se eu entro no Lei Tottenham, se eu entro a favor da vitória do City. O jogo eu vou deixar o campo me mostrar isso, tá? O Strasbourg vai enfrentar o PSG. O PSG também é um time que não tem passado tanta confiança, não está vivendo o seu melhor momento. Vai enfrentar um time que é bem ofensivo. De antemão, já gosto muito do mercado de gols do mais 1,5, tá? Para se utilizar. E gosto, obviamente, do empate anula PSG. Também é uma boa, tá? Mas o PSG, porque o PSG não está vivendo os seus melhores momentos. Por isso que é bom a gente ter esse cuidado se for trabalhar no pré-jogo. No ao vivo, se tiver muito bem, dá para utilizar a vitória do PSG. E outro time que teremos também que é favorito é a Juventus contra o Parma, né? A Juventus que também está numa sequência de jogos muito positivo, tá buscando o G4 aqui do campeonato, né? Tá com 42 pontos, uma vitória, joga uma pressão muito grande para Napoli e Roma e para o próprio Milan aqui. Eu vejo muito a Juventus nesse momento da temporada terminando esse G4, tá? Porque tá num momento muito bom. E eu levo muito isso em consideração. A gente olhar aqui os últimos 10 jogos da Juventus, só teve a derrota para o Cagliari por 1-0, que nem mereceu perder. Venceu a maioria dos jogos, teve alguns empates que por vacilo, né, principalmente esse contra o Lecce aqui, mas os outros jogos conseguiu vencer. Juventus é favorito, se for trabalhar no pré-jogo, utiliza um empate anula. No ao vivo, se estiver muito bem, no envelope é muito grande, dá para utilizar a vitória da Juventus, obviamente com uma cotação melhor, porque está pagando somente 1,45. E aí a gente entra nos jogos favoráveis para gols, tá? No campeonato holandês, na Eredivisie, o jogo do Ajax muito bom, sempre muito bom para gols, né? Sempre muito bom para mais 1,5. O PSV contra o Feyenoord, pelo histórico, mostra isso muito bem pra gente. O ambos marcam, é sempre uma boa para se trabalhar nesse confronto, nesse duelo. São duas equipes também muito fortes ofensivamente. E o PSV com empate também é uma boa. O PSV que não se classificou na Champions, foco total tá aqui na Eredivisie, né? Porém, para mim já é campeão, tá? O PSV, porque tá com 20 jogos, 53 pontos. O Feyenoord, que é o segundo colocado, tá com 39. A distância é gigantesca, né, velho? 14 pontos a gente tá falando aqui de diferença. Mas ambos marcam, o empate PSV é uma boa para se trabalhar. O Lyon vai enfrentar o Lille, também eu vejo um jogo muito bom para o mais de 1,5 aqui para você utilizar em uma dupla. O Lyon vivendo um momento iluminado ofensivamente, crescendo na tabela pra caramba. O Lille também é um time muito ofensivo, ainda mais nos clássicos e ainda mais quando está perdendo. Então você pega a maioria dos jogos do Lille nos últimos 10, tem uma média de 1 gol marcado e de quase 2 gols sofridos. E o Lyon está com uma média de 2 gols marcados e pelo menos 1 gol sofrido. Então vejo um jogo muito bom para esse mais de 1,5. Os jogos do Crystal... Cara, eu sempre elogiei o Crystal Palace aqui por conta da sua defesa, mas nesse momento da temporada, ainda mais agora perdeu o Guerri, seu principal zagueiro, perdeu muitos jogadores, né, o Crystal Palace. E parece que o Mateta vai para o Milan também. Tá tomando muitos gols, né, uma média de quase 2 gols marcados nos últimos 10 jogos. Em 80% dos jogos com mais de 1,5. Os jogos de Forest com 70% dos jogos com mais de 1,5. Forest nessa briga, né, para fugir ali da parte de baixo da tabela. Tem sido um time que tem jogado em transição. Essa transição acredito que pode ser uma boa aqui contra o Crystal Palace. O mais de 1,5 também eu considero como uma boa aposta aqui para se fazer, tá? O Stuttgart vai enfrentar o Freiburg. É um jogo também muito bom para o mais de 1,5 para se utilizar em uma dupla. E eu não descarto, ambos marcam aqui nesse confronto, duas equipes bem ofensivas. O jogo do Betis vai enfrentar o Valência. Eu gosto de utilizar o Betis para marcar um gol, tá? Para você utilizar isso numa dupla é uma excelente opção. O Betis que tem uma média de 1,5 gols marcados e vem marcando gol na maioria dos seus jogos. Teremos mais 2 jogos interessantes. O clássico na Bélgica, dois dos melhores times, né? Os 2 times estavam na Champions, os 2 times estão brigando pelo título. Inclusive bem acirrada a briga na Bélgica, né? Entre eles. União São Geloés com 46 pontos, o Clube Bruges com 44. Tem aqui o Truidense também com 45 pontos, mas eu acho que o título vai ficar entre o Clube Bruges e o São Geloés, né? Acho que a briga vai ficar entre eles dois. Aqui eu vejo um jogo também muito dinâmico, aberto, favorável para gols, e eu gosto do ambos marcam, tá pagando bem os 67. Ou se quiser algo mais seguro, mais de 1,5 mais seguro, mas eu não descarto se ambos marcam, eu vejo com bons olhos. E outro jogo que eu vejo com bons olhos também para sair 2 gols é o Atlético Bilbao contra a Sociedade, né? O Bilbao extremamente ofensivo em seus jogos, né? Tomando muitos gols também, assim como a Real Sociedade. Um ponto também bem relevante é que nos últimos 10 jogos, 8 jogos,
Em 70 deles aconteceu ambos marcam nos jogos do Atlético Bilbao e em 80% aconteceu ambos marcam nos jogos da Real Sociedade. É algo que a gente também tem visto bastante nos jogos dessas duas equipes. Por isso que o mercado de gols também é uma boa. E, cara, tudo que eu vi do Fluminense, né, e do Botafogo na rodada do Brasileirão, nesse início de pré-temporada ali utilizando os estaduais, dois times ofensivos, tá? O Botafogo fazendo uma boa transição, obviamente com mais intensidade, já aplicando a ideia do seu treinador, e ficou muito claro isso contra o Cruzeiro. Foi eficiente no segundo tempo no jogo contra o Cruzeiro, onde marcou ali 4 gols. Porém, o Fluminense também mostrou uma capacidade, uma criação muito grande e um jogo também de transição muito rápida. Esse jogo eu acredito que vai ser um jogo lá e cá, sabe? Um jogo bem aberto entre eles, e por isso que eu gosto também bastante aqui do mais de 1,5 do mercado de gols, é uma boa, e eu não descarto ambos marcam, tá? Ainda mais porque, cara, são duas equipes que já estão praticamente classificadas no Carioca, né? Então, até por esse motivo que eu acredito que vai ser um jogo mais aberto, tá? É um jogo muito bom para gols. Lembrando que lancei um vídeo separado da final da Supercopa, assista que eu vou deixar 2 apostas lá para você também. Tamo junto.